Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Cláudio Luiz Caivano. Finalmente estamos de volta. Segundo vídeo dessa série de vídeos falando sobre a Petrobras. O primeiro vídeo foi o monopólio explicado. Tracei rapidamente ali o contexto que define o monopólio da Petrobras em relação à própria Constituição Federal e à Lei 9.478, que além de definir, criar a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, também define a forma de concessão. Previsto isso na legislação infraconstitucional de 1997, perdoe, você tem também ali a forma como ocorrem as licitações, e parece-me ter restado claro que o monopólio ele está contido não só no refino, não só na exploração, mas também no transporte desse material, né? Ou seja, não só do combustível, como seus derivados, diesel, óleo, derivados todos do petróleo. Então, tudo passa pela mão da Petrobras. Se você não viu, por algum motivo não tenha visto, pode depois desse aqui voltar lá e ver, não tem o menor problema. O de hoje nós vamos tratar da precificação, ou seja, a composição do preço do combustível, né? Do preço dos combustíveis no Brasil, através da Petrobras. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, vamos trabalhar. Eu preparei aqui alguns slides para você poder entender. Antes, vamos partir de uma premissa. Toda vez que você vai produzir qualquer coisa, né? Se você já foi um empreendedor, ou mesmo que não tenha sido, talvez seja simples de entender. Você precisa contabilizar algumas questões. Primeiro, a matéria-prima que você vai utilizar para fazer o seu comércio, empreender a sua empresa, né? O negócio que você pretende. Então, você tem ali bem delimitado o tipo de matéria-prima que você vai precisar, se você vai pagar por ela, quanto ela custa. Então, vai ter que delimitar muito bem. Segundo momento, o custo de produção ou de transformação dessa matéria-prima, como é que você se porta com ela? Vamos dar um exemplo de uma camiseta. Então, você primeiramente tem que comprar o tecido, né? Porque é muito difícil, demanda muito investimento, você também produzir esse tecido. Então, você vai, muito provavelmente, comprar o tecido para poder manipular e criar a camiseta. Para transformar essa camiseta, você precisa de corte, costura, estampa, tingimento, outros detalhes. Tudo isso tem que compor o seu custo. Não estamos falando em preço ainda, estamos só na base do custo. O que vai ser agregado em cima desse custo, chamado custo operacional? Você vai ter que agregar os valores de impostos que incidem sobre essa negociação e a sua margem de lucro. Se você tiver que prever outros tipos de coisa, como armazenagem, estoque, transporte, eles também têm que compor o seu preço. Então, dito isso, a Petrobras ela explora o petróleo. Você sabe que o petróleo é extraído da natureza. Então, a matéria-prima em si, obviamente, a Petrobras não precisa pagar, mas o custo de exploração, principalmente no pré-sal, ele demandou muito investimento e agora é que a Petrobras passa a ser superavitária e está pagando dividendos, bastante dividendos, né? Valores expressivos no último trimestre, algo na casa aí de 42 bilhões de reais, algo que chamou muito a atenção. E o governo, obviamente, também se beneficia disso, porque é um investidor. Uma coisa tem que restar clara: muita dívida restou do período anterior, ou seja, do período lulopetista. Mais de 470 bilhões de reais de dívida da Petrobras, e nesse governo foi pago algo em torno de 100 bilhões. Portanto, há muito ainda a ser pago pela Petrobras, perdoe, para que ela possa efetivamente ficar totalmente superavitária. Ela vai indo bem, está de volta aos trilhos, mas ainda demanda muita atenção. A questão de falar em privatização, nós vamos ver lá nos dois últimos episódios. O próximo episódio, né? Esse aqui é de precificação. O próximo episódio, amanhã, eu pretendo fazer sobre impostos para abrir um pouquinho o que significa o ICMS que incide ali, PIS, COFINS, o próprio CID. Esse imposto é uma questão bastante peculiar, então esse tem que ser
amplamente discutido, eu vou mostrar para você amanhã. Importante que a gente diga que nessa questão de produção, de produtividade, nós somos autossuficientes em petróleo. No entanto, há uma divisão aqui para você não cair mais nesse engodo quando te disserem, quando te contarem, a Petrobras é autossuficiente. Não, o Brasil não é autossuficiente ainda na geração de combustíveis. Então vamos entender. Hoje o Brasil extrai algo em torno de 2 milhões e 800 mil barris dia, o que traz uma tremenda tranquilidade para o Brasil em termos de exploração de petróleo. Isso tornaria o Brasil capaz de exportar petróleo, ok? No entanto, a gente não tem essa capacidade de refino. E aí, por que nós não temos essa capacidade de refino? Pois é, por corrupção. Então, veja só, nós compramos uma refinaria em Pasadena. Nós, eu, você, todos nós, através da assinatura de uma senhora chamada Dilma Rousseff. Ela aprovou como conselheira na época e compramos ali por 700 bilhões de dólares, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, e depois acabamos vendendo com prejuízo. Né? Vendemos por 700 milhões de dólares. Posso estar um pouquinho equivocado nos números, mas ela deu prejuízo na sua venda e nunca produziu absolutamente nada para o Brasil. Ela já era uma refinaria sucateada quando teve a aprovação dessa compra. Um negócio péssimo. Um negócio da China, como se diria, para quem vendeu. Mas eu faço outras duas ressalvas aqui para você. Você já deve ter ouvido falar do Comperj, né? O Comperj era um complexo para o refino de petróleo estabelecido ali no Rio de Janeiro. Pois é, ele consumiu bilhões de reais. No entanto, não conseguiu produzir, né? Não conseguiu, na verdade, refinar nenhum litro de combustível. É verdade, nenhum litro de combustível. Ele se tornou muito após o investimento feito posteriormente à saída de Dilma Rousseff, né, o seu impeachment, muito foi investido lá para terminar essa obra, terminar essa refinaria, e hoje ela se tornou um complexo para derivados de petróleo, óleos lubrificantes, que também há uma necessidade. E aí eu tenho dúvida se nós já somos autossuficientes em termos de óleos lubrificantes, mas parece que estamos muito próximos disso. Outra questão, você já ouviu falar de Prêmio 1 e Prêmio 2? Sim, eram duas refinarias que iriam zerar o problema de refino de petróleo no Brasil. Então, também da era lulopetista, fazia parte do PAC, ia ser construída, eu não me lembro, acho que no próprio Rio de Janeiro, só que ela não saiu do papel e custou 3 bilhões de reais para o Brasil. É verdade. 3 bilhões de reais somente no cancelamento, naquilo que os advogados chamam de distrato. Você tem o contrato e quando ele é rompido, você tem o distrato. Pois é, esse distrato custou aos cofres públicos 3 bilhões de reais. Nada foi construído. Enfim, faz parte, né? Pelo menos fazia parte do passado. Outra questão, Abreu e Lima, você já deve ter ouvido muito falar, muito foi investido, algo em torno de 20 bilhões de reais lá para tentar terminar, e me parece que ela não está em operação total. Então você perceba que a corrupção no passado da própria Petrobras fez com que nós tivéssemos um grave problema de refino de combustível, o que impediu que nós nos tornássemos já em anos anteriores autossuficientes também no refino de petróleo. Então, o Brasil é obrigado a exportar parte do seu petróleo para os Estados Unidos, nos Estados Unidos refinar e receber, recomprar esse refino, né? Ou seja, esse combustível refinado para compor a nossa demanda, a nossa necessidade. Então, por aí, você já deve imaginar, poxa, quanto custa esse transporte? É bom que se diga, como eu te mostrei, por isso a importância do episódio anterior. Eu te mostrei que só a Petrobras pode carregar petróleo e combustível aqui no Brasil. Então, são navios da própria Petrobras que vão até lá, entregam esse petróleo, deixam o petróleo lá na refinaria, provavelmente deve ficar esperando, e aí esse petróleo volta também com o transporte brasileiro para compor os nossos estoques. Nós não temos ainda um estoque regulador suficiente para dar uma equiparada, o que poderia tornar uma composição mais equilibrada do preço dos combustíveis no Brasil, porque ele vem de fora. A gente está pagando essa importação
e isso causa um grave problema. E, óbvio, entra no custo que eu vou te mostrar agora de operacionalização da Petrobras. Então, vou colocar na tela aqui um slide para você ver. Está aí a composição, vou colocar inteiro, você vai ouvir a minha voz como no anterior. Então, está aqui, ó, composição do preço da gasolina. Está dizendo aí que o cálculo abaixo é baseado nos preços médios da Petrobras, ok? E nos preços médios ao consumidor final. Amanhã a gente vai falar nessa questão de consumidor final, você vai perceber o impacto que tem nessa questão e a importância que tem a questão de impostos sobre os combustíveis. Então vamos começar por baixo, naquela parte verde aí que está escrito realização da Petrobras, 2,81. Então veja só, o preço do combustível na refinaria para ele ser entregue, né, ao revendedor custa aí 2,81. São dados de 14 de maio de 2022, né, sábado. Então, veja só, você tem 2,81 compondo o preço e entra tudo isso que eu te falei, o preço da extração do petróleo, o preço da mão de obra que trabalhou nisso, o preço de todo, o contexto de todo investimento que é feito, diluído pela quantidade de extração do petróleo. Entra também o preço dessa exportação que é feita lá para os Estados Unidos, como eu te disse, para depois retornar. Tudo isso está compondo esse preço de 2,81, quase R$ 3 o litro do combustível. Aí você se pergunta, nossa, mas como é que vai custar na bomba quase R$ 8 ou já R$ 8 em alguns postos de combustíveis, né? Você tem aí, ó, a incidência dos impostos, o CID, PIS/PASEP e COFINS. Então, por isso que eu te disse que é muito importante que a gente trabalhe amanhã só em impostos. Você veja que só aí você tem compondo o preço disso 4 impostos, né? 3 federais, que são a CID, o PIS/PASEP e COFINS, e um estadual, que é o ICMS. Ele está aí compondo 0,69 por litro de combustível, né? E aí depois você tem o custo do etanol anidro, cerca de 30% de toda a gasolina, né, que você coloca no seu carro, tem na sua composição 30% de etanol. Aí é o custo de 1,04. Depois você tem aí distribuição e revenda, ou seja, quando a gente grosseiramente falava, é o dono do posto que está me roubando, que está querendo ganhar demais. Não, não é. Essa não é toda a verdade. Está aí, ó, a distribuição e revenda já é praticamente pré-definida. E, na verdade, eu vou explicar amanhã na incidência de impostos, o posto de gasolina, o dono do posto de gasolina, acaba sendo um dos prejudicados, né? Porque vendendo ou não o combustível, ele é obrigado a pagar o ICMS, que é na cadeia final, é por substituição. E, por fim, você tem justamente ele aí, ó, o ICMS, aí está 1,75, só que isso é uma média nacional. Amanhã eu vou explicar um pouquinho como é que isso funciona, como é que os estados estão cobrando esse ICMS. Como você pode perceber aí, embora assim seja grosseiramente simples, em pedacinhos, mas é assim que é a composição de qualquer preço. O que muita gente fala, você vai ouvir muito falar sobre isso, é o tal do PPI, é o preço de paridade internacional em relação ao barril de petróleo. O que isso quer dizer? Que quando eu te disse, olha, tudo que tem aqui desse pedacinho verde, que é o preço do litro do combustível, ele está englobando todo o custo operacional da Petrobras, tanto aquela exportação de petróleo para receber a gasolina refinada, quanto o custo da extração, os seus investimentos, manutenção de maquinário, composição de pessoal, enfim, tudo é quase isso. E não é que eu estava mentindo para você. Na verdade, o custo calculado do barril de petróleo, quando eu te disse, o Brasil extrai 2.800.000 barris de petróleo dia, isso quer dizer que cada barril de petróleo tem uma composição de preço no Brasil com a paridade internacional. Ele é cotado em dólar. Então, quando entra para ser composto esse preço que eu te mostrei aí, ele está cotado em dólar e depois é transformado em real para apresentar o preço da gasolina. Então, isso pode ter uma desproporção de tempos em tempos. É por isso que se fala tanto em privatização. Nós vamos ver lá no último dia, no último episódio, de 5 episódios, né? Hoje é o segundo de 5 episódios. No 5º episódio, nós vamos discutir um pouco prós e contras sobre a privatização, mas muito se diz desse preço de paridade internacional que deveria ser alterado no Brasil. Colocado isso, vamos ao segundo slide aqui para você ter uma noção do preço do diesel. Ó. O preço do diesel tem um problema um pouquinho maior. Você percebe que a realização da Petrobras é mais cara,
são R$ 4,45. Aí você tem mais o custo do biodiesel, que deve ser colocado junto, da mesma maneira que o etanol é colocado lá na gasolina, 0,70 centavos, lembrando que isso aqui é preço médio. E depois você tem a distribuição e revenda, praticamente equivalente ao que a gente viu lá. Vamos voltar o slide para você ver, ó. Na gasolina, ele está aqui, ó, 1,01, calculado como 1,01 aqui também, ó, 1,02. E aqui o ICMS é um pouco menor, ó, 0,82 centavos. Então, baseado nisso, você percebe que tem o mesmo princípio de composição de valores, é igual. O produto é diferente, então, muito provavelmente, os custos operacionais são diferentes, como você acabou de perceber. O custo do diesel, pela operacionalização da Petrobras, é mais caro que o custo do litro da gasolina, né? Agora, por fim, vamos ver a questão do gás. O gás liquefeito de petróleo, o GLP, aquele gás que você compra. Aqui há um problema maior. Você sabe que quando é extraído o petróleo, ele gera um gás. Esse gás que ele gera, porque ele sai quente, ele vai sendo resfriado, ele gera esse gás, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, a realização da Petrobras aí você pode ver que está em R$ 54,94, algo bastante caro, né? Exige tecnologia, exige uma série de coisas, e aqui você pode ter uma desproporção maior, de novo, em relação ao custo da extração do barril de petróleo, pela paridade de preço internacional. Aqui você tem distribuição e revenda, é óbvio que é mais difícil distribuir, revender, você tem o custo operacional do casco, do envasamento, tudo muito mais difícil, acondicionamento, você tem aí cerca de R$ 43,26. E, por fim, o ICMS, que, como eu disse, é cobrado na cadeia final. Então, isso aqui compõe o preço do gás de cozinha, o famoso gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, que você está vendo que ultrapassa R$ 100 aí na última precificação de 14 de maio. E aqui eu pus para você, ó, Ministério sugere mudança na política da Petrobras que reduziria em até 15% o preço dos combustíveis. A ideia prevê alteração na forma como a estatal calcula o preço do petróleo, que vai para as refinarias brasileiras, mas não teria agradado a diretoria e os acionistas da estatal. A gente precisa lembrar, para terminar essa questão de precificação e amanhã partir para impostos, você se lembra que eu disse que a Petrobras ela é submetida a 3 legislações, né? A 9478, que eu te apresentei, a lei de licitações e a lei das SAs. A lei das SAs, ela baseia, norteia aí toda a composição acionária, de que forma isso acontece, estabelece parâmetros para as reuniões, apresentação de balanços, apresentação de custos e etc. Tudo isso junto também compõe o custo, né? O custo operacional. Quando a gente fala em acionistas, pense numa coisa, pode parecer da maneira como às vezes a mídia joga, e joga com as palavras, joga com a semântica, pode parecer que isso é algo ruim, mas veja bem, quando uma empresa opera na Bolsa de Valores, ela está usando o capital de investidores para fazer os seus investimentos. Então, toda vez que você ouvir falar que captou dinheiro através da Bolsa de Valores, através de aumento de investidores, você pode ter certeza que é um dinheiro muito mais barato do que pegar empréstimos bancários. E aí, é óbvio, é natural. Assim como você paga juros, você vai pagar dividendos para esses acionistas. Então, quando uma empresa paga muito dividendo, não quer necessariamente dizer que ela está beneficiando somente os acionistas e não está beneficiando o povo brasileiro. Você acabou de ver aí que há um estudo, e por isso o presidente propôs, né, mais uma vez aí, Jair Messias Bolsonaro, colocando, escancarando a realidade, né, abrindo a verdade para que todo mundo a conheça. Primeiro foi a do ICMS, que nós vamos tratar amanhã. Eu vou te explicar de forma bem simples, tenho certeza que você vai entender. E antes disso, aliás, posteriormente a isso, agora, ele está abrindo, colocando toda essa discussão de privatização ou não, e colocou lá o novo ministro do Ministério de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, para se debruçar sobre esse assunto e estudar toda a composição de preços dos combustíveis, né? Toda a composição, essa questão de paridade de preço internacional, porque é cotado em dólar e etc. Tudo isso vai ser reestudado para ver se é possível transformar, retornar. A Petrobras não era assim, ok? A extração, o preço do barril de petróleo, o preço de combustíveis não era assim. Isso foi ideia lá do último presidente
da Petrobras na era lulopetista, depois na era Temer, que alterou a configuração disso e tornou essa paridade de preço internacional aí, ou preço por paridade internacional, tanto faz, a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto nesse caso, não é? E aí mudou isso e colocou essa cotação em dólar. Talvez seja o momento, uma vez que a nossa moeda não está tão fraca, não está tão desvalorizada, atingir um patamar de equalização que facilita não só mercado externo, mas mercado interno também, talvez seja a hora de revisão. E é o que aconteceu aqui, que você acabou de ver essa notícia, que pode reduzir em até 15% o preço do litro de combustível na refinaria. É bom entender, quando se fala dessa maneira, não é que automaticamente esse preço será revertido na bomba, ele vai ser revertido lá na refinaria, lembra dos custos operacionais da Petrobras. E aí você tem as outras questões que podem sim ser mexidas, que poderiam ser mexidas pelo próprio mercado, então tudo isso a gente vai tratar amanhã e nos próximos episódios. Quando eu tratar amanhã de impostos, você vai ter uma visão bem mais ampla, tenho certeza, do que acontece nessa incidência de ICMS, porque aquele 1,75 lá, gente, é somente a média. Tem estado que cobra mais e tem estado que cobra menos. Houve muita discussão, tem lei nisso, eu vou te trazer tudo isso muito bem mastigado para a gente tratar no episódio de amanhã. Espero você amanhã também, espero que tenha gostado aí, deixa seu comentário no final do vídeo. Muito obrigado, até a próxima.